dúvidas, o poder da amizade atingiu outro pico, onde a essência de Fairy Tail numa estética com plot criativo é demonstrado no projeto novo de Mashima Sensei, Haruwardo. Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde estreou Endless Shadow. Para todo caso, o assunto de hoje é falar o que eu achei, como foi o que eu gostei dos dois primeiros episódios, que foram disponibilizados antes do lançamento oficial. Então, bora se divertir, bora se apaixonar, bora se revoltar com esse mangá novo, com esse anime novo. O mangá já tá em publicação desde 2018, o anime só ganhou adaptação agora em 2021, mas acredito que será uma adaptação com 24 episódios, até 40, porque segue a estética de anime shonen contínuo, como foi com Fairy Tail, e ainda tem um material, acredito que para no mínimo ter 25 episódios. Então se prepara, meu querido, porque tem muita coisa pra gente falar dessa obra aqui, porque ela tem, digamos que, questões que podem ser semelhantes à estética e estilo do autor, porém é uma obra criativa. Eu gostei, digamos que, da forma como eles deram aquela saída de plot do protagonista saindo de sua terra natal, foi emocionante. Porém, o passado da Rebecca e do rap é algo legal, mas não é tão dramático. Eu diria que a história é envolvente em alguns quesitos, mas não é tão assim. Possivelmente o problema da adaptação? Talvez sim, talvez não. O mangá tem uma atmosfera legal. Espero que o anime consiga captar isso. Até então, vou falar pontos que eu gostei, o que eu achei realmente, minha impressão sincerona e verdadeira sobre essa obra que possui o potencial para ser um dos melhores shonens desse ano. Então, bora falar sobre os episódios até então lançados de Endless. Começando minha impressão geral e destaque para Endless, eu devo ser honesto com vocês. Eu achava que a JC Staff era um bom estúdio até o momento atual. Infelizmente, após a adaptação de Endless, eu já tiro esse estúdio como um bom estúdio para Battle Shonen. O que eu quero dizer com isso? Eles não conseguem fazer algo que impressione, eles conseguem fazer algo que fique aceitável para ser uma adaptação. Ou seja, eles não têm tantos erros, eles conseguem fazer uma boa adaptação que você vai conseguir se sentir satisfeito de certa maneira. Mas cenas muito épicas, como uma cena que fosse impressionar logo no primeiro episódio, eles não conseguiram. Eu diria que o episódio 2 poderia ter tido um tom mais dramático, uma atmosfera original do anime, eles não conseguiram fazer isso. Senti a ausência de soundtrack. O primeiro episódio conseguiu apenas causar um pouquinho de emoção logo no final, com a ida de Shiki embora do planeta. Mas daí fica naquele quesito, isso foi pela narrativa da história ou foi a staff que conseguiu impressionar um pouco? Tá aí a questão. Mas, para todo caso, o que eu quero dizer com isso? A JC Staff é um estúdio bom, mas não para fazer com que uma adaptação shonen seja impressionante. Essa que é a questão que eu quero deixar a partir de agora frisado. Eu achava que era um bom estúdio. Após a adaptação de Endless, eu já desconsidero eles um bom estúdio. É um bom estúdio para fazer romance, comédia romântica, slice of life, mas sequências assim de animes contínuos, eu acho que não vai ser bom. Porém, ainda é melhor que muito estúdio. Estou sendo honesto. Para todo caso, Endless, ele consegue impressionar em certos quesitos, mas pela narrativa. Eu acho que a estética do poder da amizade ali é legal, a forma como o protagonista lutou pelas lágrimas da Rebecca, ao modo que ele foi contra todos seus companheiros, a forma como foi feito o plot ali do final foi muito bonito, digamos que deles priorizando e terem feito essa encenação para que o Shink fosse embora, foi algo proposital, eu achei legal. Eu também diria que a questão da própria Rebecca, o seu passado com o rap, é uma das questões mais bonitas dos animes, um laço muito profundo. A gente vê que ela possui a ousadia da Arushi, sua ancestral. Chega a ser interessante isso, porque demonstra muito uma personalidade de Arushi, só que com ousadia como a Arushi possuía, ou seja, ela é inteligente, ela é criativa, ela tem muita personalidade da Arushi, pra ser honesto. Ela é muito determinada e, de certa maneira, ela é talentosa, dedicada. Porém, ela não é muito forte, ela pode ser poderosa, ainda mais conforme ela mostrou no episódio 2, mas ela não é aquela personagem com uma figura forte e determinante como possivelmente a Erasa Pirata que a gente já viu, sem conhecer o poder, e o próprio Shink. Então ela vai ocupar muito o papel, eu vou ser pega, mas eu consigo escapar em alguns momentos, mas as maiores lutas eu vou ser a refém para que o protagonista venha me salvar, ainda mais por eu ser uma das melhores amigas dele. Eu acho que já dá para vislumbrar isso na trama. Por mais que ela tenha, digamos que uma estética bacana, ela possui muito um vislumbre do passado como era Arushi. Infelizmente, é uma marca que está aqui. E Endless é uma história nova, é um plot criativo, é muito diferente de Endless, ou melhor dizendo, é muito diferente de Fairy Tail. Porém, a estética de alguns personagens é para ser proposital similar, e a gente já nota isso. Pra todo caso, o bom vai ser o protagonista, por conta de que ele é uma pessoa muito ingênua, muito inocente,
e isso pode gerar um bom plot de desenvolvimento, onde ele conhece emoções e sentimentos de diversas pessoas, ao modo que ele vai vendo quem é boa e quem é ruim, ao modo que ele vai ajudar Rebecca e sempre salvá-la quando necessário. Então, eu acho que por mais que o Mashima tenha pegado uma estética muito dele na principal de suas obras, eu acho que fica legal para o protagonista dessa história manter isso. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu considero, digamos que em volta do ponto principal, que já foi demonstrado nos primeiros episódios de Endes Zero. Mas antes de mais nada, eu devo falar sobre 2 pontos importantes dos episódios mais recentes de Endes Zero. É interessante que deve ser frisado o cabelo do Shinki. É muito triste, infelizmente ocorreu, mas a gente viu que aqueles fios longos, compridos, sedosos, infelizmente foram cortados pela Rebecca. Infelizmente, Shinki não demonstrou o cuidado. Quando ele dormiu, ela passou a tesoura. Infelizmente, é um perigo de quem dorme tendo confiança plena na pessoa que está ao lado. Para todo caso, que amizade. Mas Shinki demonstra que, como Miyamura Izumi, ele é um cara que consegue ficar gostoso de cabelo curto a formoso de cabelo longo. Para todo caso, é interessante que frisado isso. Outra cena legal que deve ser frisado foi a cena lá dos robôs sendo desativados. Foi uma das cenas mais tristes, ainda mais pelo Mikael, que é o amigo do protagonista. Eu acharia interessante que isso virasse um plot para a narrativa da obra. Digamos que com o desenrolar, seja do mangá com o anime, que o Shinki descobrisse a origem que fez tudo aquilo em encenação, que poderia daí ele voltar ao planeta natal e depois ver, né, digamos que procurando justificativas ou meio de consertá-lo. Seria interessante, seria legal porque ele descobriria a origem, o tempo de vida do planeta parque temático. Mas, para todo caso, quem sabe a origem do planeta dele não vira um plot futuramente para a obra, não é mesmo? Para todo caso, outro ponto que eu devo falar que foi muito legal, que eu acho que além do Shinki, além da origem dele, é em volta da heroína principal, digamos que a criação de conteúdo, ela ser uma YouTuber, uma Bcuber, é interessante isso porque foi muito engraçado, mas eu acho que mostra a criatividade do Mashima Sensei com a era tecnológica hoje em dia, digamos que com a modernidade, com futuras profissões, então é legal ele colocar isso, porque antigamente a Arushi era uma escritora, era algo que possivelmente era muito, digamos que visado as pessoas serem, hoje em dia já é criação de conteúdo. Eu achei legal isso e deveria frisar. Para todo caso, praticamente são esses os pontos centrais que eu queria falar sobre Endes e seus primeiros episódios, mas agora praticamente exaltei cenas que deveriam ser exaltadas do primeiro e do segundo episódio. Sem dúvidas, um plot criativo, uma história cativante. Espero que a adaptação consiga fazer cenas impressionantes e envolventes. Endes Zero é um anime que deve ser assistido nessa temporada, é um anime gostável, é um anime que eu vou curtir bastante, por mais que tenha a estética geral do estilo do Mashima Sensei, é o estilo de obra que eu também gosto em shounens. Tem o poder da amizade, porém a gente vê uma criatividade no plot. A gente vê milhares de planetas, pode ter diversidade de personagens, pode ter, digamos que um protagonista que impressione pela sua maneira inusitada, afinal ele nunca teve contatos com humanos, ele sempre quer fazer amigos. A partir desse momento a gente vai ter cenas impressionantes, remetem um pouco ao clichê algumas bem diferentonas, então eu acho que vai ser muito interessante ver a jornada do Shinki por milhares de planetas. Para todo caso, a gente viu que sua habilidade que envolve o Water Gear, que é algo que ele herdou do seu Dichan, é interessante porque vai despertar o interesse de uma pirata ruiva muito querida pelos fãs de Fairy Tail. A partir desse momento, a gente vai ver como vai ser se desenrolar e o que mais a obra pode fazer para nos impressionar. Porém, uma coisa é certa, até o momento eles estão com a essência de Fairy Tail, mas eu espero ver a estética de Endes ser demonstrada a partir dos próximos episódios. Não é como se a gente fosse ver, digamos que milhares de amigos, uma guilda. Eu espero ver, digamos que um traço e valores opostos a Fairy Tail. Você pode ter a ideia geral com algumas similaridades, como a amizade do protagonista com a Rebecca, com o Happy, onde ele sempre vai usar da motivação para sempre vencer os adversários. Porém, eu gostaria de ver, digamos que, questões que a gente não veria em Fairy Tail. Ver que não há, digamos que, tanto um laço de amizade assim, e há amizades genuínas realmente profundas. Então, eu acho que o trabalho de Endes no novo projeto do Mashima é isso, demonstrar uma estética criativa com algumas diferenças e semelhanças às suas obras. Para todo caso, é uma história muito boa, eu gosto bastante, eu acho que vai ter muito potencial ainda, e a partir disso, praticamente exaltado a ideia geral dos primeiros episódios. Eu diria que com uma ótima abertura, um encerramento gostosinho, a gente vai para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Endes Zero? Para o próximo episódio de Endes Zero, eu diria que devemos esperar talvez jornada por outro planeta, talvez personagens novos, e a essência de Shinki querendo fazer muitos amigos. A partir disso, a gente já sabe, lançando o próximo episódio, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Endes Zero. Mata!
né?